Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje falando sobre a saúde do homem. Você que está em casa, tem alguma pergunta? Essa é a oportunidade. Nós vamos falar sobre a saúde do homem desde o nascimento. Em todas as faixas etárias, a gente vai entender quais são as demandas e por que buscar um urologista para fazer esse acompanhamento. Qual é essa importância? A gente vai entender no programa de hoje. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Vinícius Terra. Ele é médico urologista. Vai explicar tudo para nós sobre esse tema. Doutor, estou feliz de te receber aqui. Obrigada, seja bem-vindo. O prazer é meu. Espero enaltecer as dúvidas aí, tirar todas as dúvidas que os pacientes podem ter, os telespectadores. Com certeza. E aí a gente tem a oportunidade de falar da saúde do homem. Muitos homens nos assistem, as esposas também muito zelosas, com certeza ligam para fazer perguntas, né? Mandam aqui através das redes sociais, sempre muito bem-vindas as perguntas. Mas o que muita gente não sabe é que quando a gente fala da saúde do homem, a gente não está só falando da incidência de câncer de próstata, das doenças que vêm com a idade, né? A gente está falando da saúde desde o nascimento de um bebê, um homem, um menino, né? Um recém-nascido com apenas 2 dias de vida, ele já pode apresentar algum problema urológico que pode repercutir na idade maior dele, né? Então, o Novembro Azul aí, na verdade, às vezes os telespectadores não sabem disso. Não é só enfatizar as doenças da próstata do homem de 50, 60, 70 anos. É enfatizar a saúde do homem em geral. Né? Assim como as mulheres, a partir dos 12 anos, já começam a ir no ginecologista, o homem também deveria ir a partir dos 12 anos. Perfeito. E aí, quando a gente fala de uma avaliação do urologista num recém-nascido, a gente pode estar pensando em infecções já urinárias num recém-nascido? Muitas das vezes o principal sintoma que o recém-nascido vai ter é a infecção de trato urinário, que vem como febre. Isso aí, a gente fazendo uma pesquisa, a gente pode descobrir fimose, válvula de uretra posterior, refluxo vésico-ureteral, estenose Jupe, uma gama de patologias que o urologista vai tratar esse paciente para ele ter uma juventude sem patologias, sem problemas de saúde. Porque então essas infecções podem repercutir na vida adulta? Com certeza. Um paciente que às vezes ele deixa de ser tratado na infância, ele pode perder o rim ao longo da vida. Uau! E mais para frente entrar até numa hemodiálise. Sem necessidade. Então, é buscar esse acompanhamento. Exato. Claro que você falou de sintoma de febre, né? Sim. Bebês podem ter febre e as mães ficam desesperadas. Então, buscar um serviço de saúde para fazer essa investigação é fácil de detectar que essa febre vem de uma infecção urinária. A mãe pode notar porque geralmente o bebê, né, a recomendação é que ele seja exclusivamente alimentado pelo leite materno. E aí você pode ter algumas alterações nas fezes, de dias sem evacuar. Exato. Mas na urina, a mãe sabe que o bebê está comendo bem porque tem xixi na fralda, né? Exato. Todo bebê, né, não consegue se comunicar. Então, qualquer sintoma que venha a deixar mais prostrado, febre, aquele bebê que não agita quando você mexe, não ri, esse bebê tem que ser avaliado, né? E uma das causas pode ser infecção de urina. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? A Alessandra está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Alessandra, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Eu gostaria de saber se para fazer o exame de próstata é válido só exame de sangue ou só o convencional? Como que funciona? Excelente a sua pergunta, Alessandra. Um beijão para você. Durante todo o programa a gente vai passeando de acordo com a demanda do nosso telespectador. E aí ela tem uma preocupação da questão do exame da próstata, porque tem o exame que se faz no consultório médico e tem o laboratorial, que é uma coleta de sangue, um marcador, né? Exato, exato. Essa pergunta da Alessandra, ela vai esclarecer várias dúvidas e tirar várias dúvidas dos pacientes que às vezes deixam de ir no consultório com medo do exame de toque, tá? Hoje em dia, se tratando em câncer de próstata, a gente faz a prevenção a partir dos 40 anos de idade para as 3 pessoas. Para o negro, que tem 3 chances vezes a mais, né, do que o branco de ter o câncer de próstata, para aquele paciente obeso, né, e para aquele paciente que tem familiares de primeiro grau com câncer de próstata, pai e irmãos.
ou se ele não tiver nenhuma dessas 3 características, se faz a partir dos 50 anos, tá? A questão da gente fazer o exame de sangue de toque, não tem um melhor que o outro. Os dois se juntam e se tornam a especificidade do diagnóstico, do tratamento, do advento do câncer de próstata muito maior, mais elevado. Você pode fazer um exame de PSA, né, que é o antígeno prostático, e não fazer o toque. Se esse PSA estiver normal, isso não exclui que o paciente tenha câncer de próstata. Então, é importantíssimo a gente associar os dois, tá? O exame de toque é um exame super rápido, dura no máximo 10 segundos. Então, não é um exame tão constrangedor quanto se pensava. Você associando o PSA com o exame de toque, você tem uma sensibilidade no diagnóstico do câncer de próstata próximo de 100%. Então, é imprescindível os dois exames. Ah, eu tenho um PSA normal, precisa mesmo fazer? Precisa. Sim. Vários pacientes você faz o exame de PSA que considera normal e aí às vezes não deixa de fazer o toque. O paciente às vezes não quer fazer o toque. Esse paciente com PSA normal abaixo de 1, 6% tem câncer de próstata que só vai ser descoberto numa fase mais tardia. Às vezes não dá tempo de curar esse paciente. Engraçado é que muita gente pergunta se pode fazer só o exame de sangue. Ninguém pergunta se pode fazer só o exame de toque, se é suficiente, né? Porque é tão simples o de sangue, não tem porquê. Mas isso é mais com o homem, né? A mulher está um pouco mais acostumada com exames um pouquinho mais invasivos, né? É como eu falei no início do programa. A mulher, culturalmente, ela já vai ao ginecologista desde o início. Quando ela tem os sintomas da menarca, ela já é examinada. E ela aprende que aquilo ali é normal, que é para a saúde dela, aquilo ali vai evitar vários problemas para frente. O homem não, ele acha aquilo muito invasivo, então desde o início ele tem dificuldade de aceitar aquilo. Né? A mulher passa por exames físicos muito mais agressivos que o homem e tudo bem. Todos os anos, né? Todos os anos. Todos os anos. Então acho que é importante até ter essa conversa dentro de casa, né? Às vezes o marido nem sabe que a mulher também faz exames mais invasivos, né? Então, que isso tudo fique de maneira normal, esclarecido, e é importante, a mulher tem essa responsabilidade, né? De levar esse marido ao médico. Exatamente. O filho. A gente, mais uma vez, dependendo das mulheres, né? A gente espera que as mulheres também façam essa parte na questão da prevenção do câncer de próstata, conversando com seu marido, explicando sobre o exame de sangue físico e levando esse marido até o médico, né? O homem, desde o início, ele é dotado como se fosse o provedor da casa, ele vai ao trabalho, ele não deixa de trabalhar para ir ao médico, então ele vai deixando a saúde em segundo. Que é um erro, né? Que é um erro, exatamente. Sem saúde não trabalha, né? Não é à toa que a gente morre, né? Os homens morrem 7 vezes a mais que as mulheres por ano, então, advento dessas questões. Perfeito. Vamos voltar, se tiverem perguntas, a gente vai chegar mais para frente para falar da saúde do homem nas décadas, né, de maior incidência aí de câncer de próstata, mas vou voltar para a questão do bebê. Então, as infecções urinárias e quais outras razões podem levar a uma consulta antecipada ao urologista de um bebê? A criança, quando ela nasce, os dois principais problemas, que é a fimose, né, que é o excesso do prepúcio. Às vezes essa paciente não consegue expor a glande. Com isso pode gerar infecções ali, como as cândidas, até bacterianas mesmo. Então pode ser o problema da fimose, um dos mais comuns. Outro problema que a gente chama de criptorquidia, que é a descida do testículo. Normalmente o testículo é produzido intraabdominal e vai descendo pelo canal inguinal até o testículo. Alguns pacientes, esse testículo não acontece a migração total, ele para no caminho. Então é imprescindível nessa fase da criança, a mãe às vezes palpar o testículo, ver se ele está na bolsa, ver a consistência. Geralmente o pediatra que acompanha e faz essa avaliação. Ele orienta a mãe também, né? Ele orienta a mãe sobre essa questão. Sobre a criptorquidia, ela pode gerar câncer de testículo mais no futuro. Por isso é essencial a gente palpar o testículo, às vezes o pediatra ensinar a mãe como se palpa, para ela ter um embasamento do que é o normal e saber diagnosticar depois o que é o patológico e ir até a avaliação especializada. Você pode ter um câncer de testículo em alguém que não sabia disso, então não reparou, não percebeu, não teve essa orientação, e aí de repente quando chega próximo, né, e mais ou menos acontece isso na faixa dos 30 anos, o casal está tentando engravidar, aí faz os exames, e num exame mais específico, descobre aí um câncer de testículo, você pode perder inclusive, né? Pode perder. O tratamento para o câncer de testículo é retirado do testículo, então esse paciente acaba ficando sem o testículo, né?
O que acontece é que, geralmente na infância, hoje com o advento de vários exames, com a melhora da saúde, né, esse paciente com criptorquidia, né, a não descida do testículo, é diagnosticado desde a infância. E a gente, por conduta médica, orientação, a gente espera até os 2 anos para ver se essa migração acontece. Vai acontecer de fato. Tá? Não quer dizer que esse testículo não desceu, que ele vá ter o câncer de testículo. É aumento da probabilidade. Então a gente espera até os 2 anos. Se esse testículo não vier para a bolsa escrotal, a gente faz uma cirurgia de correção disso aí. Então dá para corrigir. Dá para corrigir, dá para corrigir sim, tá? Isso vai evitar a infertilidade, quando ele tiver, né, na intenção de ter filhos. E é infertilidade, não é esterilidade? Não é esterilidade, porque ele tem o testículo contralateral. Né? A não descida de um testículo não quer dizer que esse paciente vai ficar infértil. Perfeito, perfeito. Então, você falou das questões no bebê. Agora, um bebê que tem muita infecção urinária, pode ser um adulto com muita infecção urinária também? Claro. Por isso é sempre bom investigar esse bebê. Ele não tem infecção urinária à toa. Geralmente ele tem alguma anormalidade anatômica que pode gerar essa infecção, algum distúrbio no trato urinário. Então ele tem que ser investigado e tratado assim que diagnosticado o problema. Perfeito. Pode ser que precise tomar remédios de uso prolongado, que as mães ficam desesperadas, por exemplo, um antibiótico com uso mais prolongado. Sim. Tem alguns pacientes que têm refluxo vésico ureteral. A válvula do ureter é incompetente, a urina volta da bexiga para o ureter. E isso propicia aumento de infecções urinárias. Esse paciente, se não for indicado cirurgia no primeiro instante, ele vai fazer uma profilaxia com antibiótico, para evitar aquela infecção de urina que leve até sepse urinária. Muitos pacientes até, às vezes, falecem por conta desse quadro urinário. Perfeito. Aí vamos partir para uma outra faixa etária? Então a gente saiu aí dos bebês, das crianças, vamos partir para uns de 12 a 20? Uma faixa etária também que pode ser interessante. O que acontece que é mais comum a levada de alguém dessa faixa etária ao urologista? Na verdade, é incomum o paciente chegar com 12 anos para a gente, porque até os 12 anos o pediatra conduz. Isso. Depois esse homem ele aprende que ele não precisa ir ao médico mais. E fica uma lacuna gigante. E em meninos e meninas, mas principalmente no menino. Porque a menina, a mãe já leva ao ginecologista, né? Já tem um médico de confiança. Exato. A mãe já orienta, quando a menina vai ter a primeira menstruação, a menarca, já vai ao ginecologista, o homem não. Há uma lacuna dos 12 até os 40 e 50 anos. O homem deixa de ir ao médico, enorme. Ele só vai ao médico quando ele tem dor de garganta, quando ele está com a pneumonia, quando ele tem outros sintomas. Ele não faz a prevenção, tá? Então, o Novembro Azul é mais para essa conscientização. O pai ou a mãe deve incentivar o seu filho a ir, a partir dos 12 anos, procurar um urologista. Né? A gente sabe que as mulheres hoje em dia, qualquer problema ginecológico ou não ginecológico, ela vai no ginecologista. Ela tem a ginecologista como médico de confiança. Para ver colesterol, para ver diabetes. Clínico geral. O urologista é isso do homem, né? Então deve ser incentivado esse menino aos 12 anos, ele ir ao urologista, tá? Você me perguntou das patologias mais prováveis dos 12 aos 20 anos. Geralmente se inicia a fase sexual desse menino, né? Então geralmente tem as doenças sexualmente transmissíveis, tá? E tem a questão da infertilidade, que geralmente quando o paciente casa, ele vai tentar ter filho e aí descobre que ele não pode ter filho. Porque nessa faixa etária vem as varicoceles que a gente fala. Que são problemas que vão repercutir lá na frente. Que vão ser problemas que repercutir lá na frente. Já dá para diagnosticar? Sim. Vamos fazer o seguinte, vou atender o telespectador. Euclides está na linha, fala conosco do bairro de Itaquera, zona leste aqui de São Paulo. Oi, Euclides, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Queria que a entrevista fosse possível me explicar que quando eu ejaculo, da segunda ejaculação já sai sangue. Queria saber dele que pode ser isso. Obrigada, Euclides. Doutor, como é que a gente ajuda nosso telespectador? Euclides, isso é uma patologia que é chamada de hemoespermia, que é o sangramento no esperma, tá? De 20 pacientes que são investigados, apenas um tem um diagnóstico. Então, é uma patologia que às vezes o paciente é abordado, feito os exames e não se encontra causas para isso, mas é sempre bom investigar, tá?
pode ser oriundo da próstata. Às vezes o paciente tem um câncer de próstata mais terminal e pode ter esse sangramento na urina, tá? Até no esperma também. Pode ter relacionado à atividade sexual, a traumas na região do testículo. Então é importante investigar. Se fazer exames de sangue, de urina, ultrassom. Sangue, urina, ultrassom. Isso. E o exame de toque também. Tá. A princípio assusta quando se vê o sangue no esperma ou na urina. Mas é importante investigar e na maioria das vezes a gente não encontra causa, tá? E a gente, desfazendo das causas mais, vamos dizer, mais cancerígenas, mais preocupantes, a gente fica tranquilo e de certa forma tranquiliza o paciente. Perfeito. Então a gente falava dessa idade de 12 a 20 que você pode diagnosticar uma varicocele, por exemplo. Sim. Tem vários tipos porque é causa de infertilidade. E, como a gente já falou aqui, né? A mulher, às vezes, é investigada inteira, com exames que até são doloridos. E o homem, às vezes, um exame simples, você detectaria, resolve e o casal engravida. Exato. Esse paciente ele vai ter o diagnóstico de varicocele quase que depois dos 20, 30 anos. Quando ele tem um matrimônio, vai tentar engravidar. Porque não foi ao médico. Porque não foi ao médico. Exato, porque não foi ao médico aos 12 anos. Então ele faz o diagnóstico tardio porque é de interesse dele ter filhos. Aí sim ele faz o diagnóstico. Porque não dói. Dói. Não tem nada. O paciente às vezes tem incômodo por causa da varicocele. Ela dá a varicocele nada mais como se fossem as veias das pernas, né? As varizes das pernas. Na verdade são as varizes dos vasos que levam o sangue ao testículo, né? Ficam tortuosos. E a varicocele ela tem até 3 graus, primeiro, segundo e terceiro graus. E ela pode levar à infertilidade, porque ela aumenta a temperatura da bolsa escrotal. Com isso o testículo trabalha pior. E ele pode gerar uma deficiência no número e na quantidade, né, e na qualidade dos espermatozoides. Então, pode ser uma das causas de infertilidade. Já que a gente está falando sobre isso, tem atividades físicas que podem ser, não sei se contraindicadas ou atrapalhar o homem que tem sua esposa e está querendo engravidar? Toda atividade física, por exemplo, ciclismo, ou hipismo, que você aumenta o traumatismo na bolsa escrotal, consequente no testículo, você pode causar microlesões nos testículos e esse paciente pode, às vezes, perder a fertilidade com o tempo, né? Isso é oriundo também, aproveitando essa pergunta, para o paciente que vai colher o PSA. Muitas das vezes isso não é abordado para o paciente não faz esse preparo. Para se colher o PSA, você tem que ter no mínimo 3 dias sem ejacular ou tem mínimo 3 dias sem estar andando de bicicleta ou cavalo, porque você pressiona a região perineal, você aumenta a produção do PSA. Às vezes você vai fazer um PSA e não é um exame fidedigno por conta dessa não preparação. Perfeito. E às vezes o laboratório manda o preparo, mas aí você tem que observar e seguir as orientações. Vale a pena para você ter uma segurança no resultado, né? Eu vou me preparar, doutor, para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, o telespectador diz assim: tenho 32 anos. Quando acabo de urinar, sinto que não saiu toda a urina. Mas quando eu sento, acaba escapando um pouco. Isso é normal? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Sim. Esse paciente também tem que ser individualizado as queixas, né? E ser estudado. Geralmente, nessa idade, o problema não é da próstata, né? A próstata, geralmente, com 32 anos, é uma próstata hipertrófica, não é uma próstata crescida. E, geralmente, esse paciente tem algum distúrbio da bexiga. Ele pode ter uma hiperatividade, que assim que ele termina de urinar, sempre escapa um pouquinho, né? Então, geralmente, são distúrbios associados à bexiga. Mas ele tem que ser aprofundado, ter feito um exame de urina, para ver se tem alguma infecção que pode justificar essa perda, né? Essa sensação de esvaziamento incompleto, se ele tem alguma anomalia do trato urinário, como presença de cálculos renais. Então ele tem que ser individualizado, né? Colhido uma história, saber das comorbidades, o passado cirúrgico desse paciente, para a gente conseguir dar uma orientação maior para ele. Mas não é normal, ele precisa tratar, ele precisa ter o diagnóstico disso, porque atrapalha a qualidade de vida desse paciente. Perfeito. Tem recado de saúde para você? Estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre a saúde do homem. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Vinícius Terra. Ele é médico, urologista, explica tudo para nós acerca desse tema. Doutor, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta do Sebastião. Manda um beijo para você, Sebastião. Obrigada por nos assistir.
por confiar no Consulta ao Doutor, diz que assiste sempre que está em casa, está ligadinho aqui na HIT. Obrigada, Sebastião. Ele tem 62 anos, faz a seguinte pergunta. Todo ano eu faço o exame da próstata, ele fala, o de sangue. Sangue. Tá sempre ok. Todo ano ele enfatiza. É garantido que eu não vou ter nenhum problema? Ou preciso fazer o exame de toque? É preciso fazer o exame de toque. Aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? Somente o PSA, ele não é um exame totalmente confiável, né? 4 a 6% dos pacientes que têm PSA abaixo de 1 têm câncer de próstata. Então a gente tem que fazer o exame de toque sim, tá? É recomendado. Ele é tão quanto eficaz associado ao exame do PSA no sangue. Perfeito. A gente falou de 12 a 20, vamos falar de 20 a 30 anos? Tem uma questão de busca aí, de rastreio de infertilidade? O que mais tem nessa idade, doutor? Dos 30 aos 40, acho que a demanda também é parecida, não? É, mais ou menos parecida. Nessa faixa, ou o paciente está tentando, né, o planejamento familiar, que ele está tentando ter filhos, ou ele está tentando fazer a vasectomia. Perfeito. Já tem a família e quer fazer a vasectomia. É muito comum a gente também receber no consultório, às vezes, pacientes com idades inferiores à recomendada para vasectomia e querendo fazer a vasectomia, né? Então, hoje em dia, a gente orienta pacientes com acima de 25 anos, com no mínimo 2 filhos, têm indicação de fazer a vasectomia, tá? O pessoal às vezes pergunta sobre o procedimento. É um procedimento, teoricamente, não tão complicado. Se faz incisão na bolsa escrotal e o paciente tem alta a seguir, tá? Anestesia local, geral? Anestesia local, tá. Anestesia local. Esse paciente tem que ser orientado em relação ao pós-vasectomia. Muitos acham que acabou a cirurgia e ele já está apto, né? Ele já não precisa promover a questão da anticoncepção, né? Contraconcepção. E, na verdade, não é assim. Esse paciente só é liberado, ele só é considerado azospérmico quando a gente pede um espermograma de controle e esse espermograma vem sem espermatozoide, que é a azoospermia que a gente fala. E depois de quanto tempo faz esse exame pós? A gente pede pós-cirurgia 20 ejaculações ou 30 dias para fazer o espermograma, tá? Por quê? Porque a gente, quando faz a cirurgia, a gente corta o nervozinho que leva do epidídimo até a próstata e vai ser eliminado. Muitas das vezes os espermatozoides ficam nesse canal. Então ele pode estar para cima de onde você cortou e o paciente conseguir engravidar do mesmo jeito. Então é importantíssima essa informação. Já teve vários pacientes que fizeram vasectomia e engravidaram em seguida. E mesmo fazendo após 30 dias, pode não ter dado certo? Pode. 1 a cada 2.000 cirurgias acontece a recanalização, mas pode acontecer. Você pede um espermograma de controle e esse paciente não tem azoospermia, ele tem um número de espermatozoides que é baixo, porém ele pode engravidar. Perfeito. Ele continua fértil. O espermograma é um dos exames hoje que os médicos, os ginecologistas vêm pedindo já, né, nesse rastreio aí, até num check-up feminino, já leva para casa para o marido fazer. É um exame simples. Sim. E você tem um monte de dados ali importantes, né? Sim. Porque eu falei, às vezes a mulher faz toda a busca da parte dela, o check-up dela tá perfeito, e aí, como a gente hoje faz esse planejamento mais tarde, né? A idade da mulher importa muito. Às vezes está muito perto, está passando de 35, não tem tempo a perder, exato, né? Exato. E o espermograma pode mostrar algo ali que vai ser importante e precisa tomar alguma atitude. O que o espermograma mostra? E que manobra se pode fazer para resolver qualquer deficiência aí? O espermograma é um exame comum, como todo outro, né? Que a gente colhe o sêmen desse paciente e através do sêmen a gente pesquisa o número de espermatozoides, a qualidade, a forma e a vitalidade desses espermatozoides. A partir daí a gente inicia uma busca para a infertilidade do casal. É importante lembrar que a infertilidade nunca é só do parceiro ou da parceira, né? É do casal. Entendeu? Então, a partir desse espermograma, a gente começa a investigação. Às vezes é o paciente que na infância teve cachumba e esse testículo dele ficou atrófico, ele não desenvolveu. Esse paciente, no futuro, ele vai ter uma dificuldade para engravidar. Ele pode ser um ser infértil, mas ele pode ter uma dificuldade a mais para conseguir engravidar. Então, a cachumba repercute mesmo? Repercute. Não é mito, não, que precisa cuidar? Não. Aquele mito da roça, né? Como você diz, desceu para o testículo. Isso, na verdade, é exatamente isso. Tá. Né? E antigamente a história que você ouvia, desceu para o testículo, não consegue ter mais filho, mas não é assim.
tem tratamento, tem diagnóstico precoce e a gente consegue ajudar esse paciente. Então, aí você tem uma série hoje de ferramentas, então, para corrigir e melhorar a saúde desse homem. Quando ele decide fazer, é possível assinar um termo? Às vezes é um casal que só quer ter um filho. É possível fazer? É mais complicado? Tem legislação para isso? Tem legislação. A Sociedade Brasileira de Urologia, como eu falei anteriormente, ela preconiza que o paciente tem que ter acima de 25 anos com 2 filhos, né? Para se fazer a vasectomia, o processo é mais burocrático do que, teoricamente, dificuldade no procedimento cirúrgico. Esse paciente ele tem um termo que ele tem que ser reconhecido em cartório por ele e pelo cônjuge, né? E tem mais o termo da Sociedade Brasileira de Urologia. É mais burocrático do que... Porque é rápido, né? É rápido. Vamos atender a telespectadora? Isabelle está na linha, fala conosco de Fortaleza, no Ceará. Oi, Isabelle, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Doutor, o meu pai, 1 ano atrás, foi no urologista e foi constatado que ele estava com a próstata crescida. Daí o médico disse que não precisava tomar remédio nenhum, apenas ficar acompanhando. 1 ano depois, ele fez um novo exame e a próstata está com o dobro do tamanho. Daí ele foi em outro médico que ficou bastante alarmado e disse que tinha que fazer cirurgia, é irreversível. Aí eu queria saber se de fato precisa de cirurgia ou se ainda dá tempo tratar com remédio para diminuir o tamanho da próstata. Quantos anos tem o seu pai? 69 anos. Tá joia. Obrigada, viu, querida? Um beijão para você, para o pessoal de Fortaleza, no Ceará. Doutor, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? É importante primeiro ter o diagnóstico, né? Para a gente indicar um procedimento ou qualquer outro tratamento, é importante a gente ter um diagnóstico, saber do que se está tratando aquilo ali. A próstata, a gente tem geralmente 3 problemas, que são as prostatites, que são as infecções da próstata, tem a HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, e temos o câncer de próstata. A próstata do homem, ela vai crescer com o advento da idade. Quanto mais o homem ficar mais velho, maior vai ser essa próstata, tá? Tem estudos que mostram que se o homem sobreviver até os 100 anos, sempre ele vai ter câncer de próstata. Então, falando exclusivamente para paciente, a gente tem que saber se esse paciente tem a HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que é um tipo de patologia, ou tem o câncer de próstata, tá? Os dois têm tratamentos. Só a informação que a próstata está crescida não diz muita coisa. Que esse paciente ele pode ter a próstata crescida, porém pode ser assintomático, não sentir nada. Com isso, a recomendação é apenas acompanhamento. Desde que ele não trata repercussões do trato urinário, esse paciente vai ser acompanhado, né? Tá, então nem todo aumento de próstata precisa de intervenção. Nem todo aumento de próstata precisa de intervenção. A gente vai interferir no paciente que tem sintomas urinários, ele está com jato fraco, está tendo com dificuldade de urinar, aí a gente interfere. Ou câncer de próstata. Você me corrige se eu estiver errada, mas a gente está falando aqui de uma consulta aos 12, de 12 a 20 anos, onde você imagina que não se tenha nenhum problema, especialmente na próstata. E aí você pode avaliar o tamanho dessa próstata, porque as pessoas são muito diferentes. De repente você pode, um homem ter uma próstata já um pouco maior, porém ele nasceu com a próstata daquele tamanho. A próstata normal dele é aquela. Sim. Tem isso? Tem. O homem tem a próstata em torno de 15 a 25 gramas, né? Voltando do que eu estava falando, só o tamanho da próstata não quer dizer muita coisa. Eu tenho vários pacientes que eu acompanho no consultório que às vezes tem uma próstata de 50 gramas e não tem repercussão nenhuma. Ele está assintomático, com PSA bom e com exame de toque normal. Esse paciente vai ser acompanhado. Para que serve a próstata, doutor? A próstata ela tem 2 funções. Ela é um órgão anatômico que auxilia no esfíncter urinário, para aquele paciente que às vezes perde o xixi, às vezes pode ser algum problema de esfíncter e a próstata ajuda nisso aí. E a próstata ela produz o sêmen, né? Que na verdade é o nutriente que vai nutrir o espermatozoide. O espermatozoide é produzido lá no epidídimo, ele passa pelo deferente, chega à próstata que se nutre e ela vai junto com a ejaculação. Então, na verdade, são essas 2 funções, anatômica e nutrir o espermatozoide. Tá. E aí a principal repercussão que acontece, que o homem reclama lá nas décadas mais avançadas de idade, é a perda de urina ou questões nesse sentido depois de cirurgias feitas. Já a gente chega aí.
pode ser que precise, por conta de uma hiperplasia prostática benigna, fazer uma cirurgia e essa cirurgia ter repercussões ruins para o paciente. Então, raspagem, tem alguns termos mais populares que o pessoal utiliza. Você pode, de repente, não foi bem indicado, e aí não está te incomodando, você faz uma raspagem e tem uma consequência? Sim. A hiperplasia prostática benigna é o crescimento da próstata. Como a uretra passa dentro da próstata, se essa próstata cresce muito, ela fecha o canal. Então o paciente vai ter essa repercussão de jato fraco, sensação de esvaziamento incompleto. Às vezes o paciente acorda muito à noite, acorda 4, 5 vezes à noite para ir ao banheiro. Então ele perde a qualidade de vida. Um paciente que acorda 5 vezes à noite, ele não dorme bem. No outro dia ele acorda cansado. E você tem vários tipos de tratamentos para essa hiperplasia prostática benigna. Desde medicamentoso, com medicações, e se houver falha, algum tratamento cirúrgico. A mais conhecida é a RTU, que é a ressecção transuretral. Por via do pênis, né, pelo canal urinal, a gente faz uma raspagem daquele crescimento, daquela hipertrofia da próstata. Tá? De complicações, essa RTU, geralmente o que acontece, em cerca de 95% dos casos, é a ejaculação retrógrada. Tá? O paciente, quando ele vai ejacular, não sai. Às vezes vai para a bexiga e ele urina esse ejaculado. Tá? É mito quando se fala que a cirurgia pelo canal, pela raspagem, causa impotência e causa incontinência. A maioria dos pacientes associa cirurgia de próstata, vou ficar impotente e incontinente. Não é assim. Tá? Essa cirurgia RTU de próstata é difundada no mundo inteiro, ela é super indicada e tem tratamentos assim, que às vezes a gente opta por fazer e sempre dá certo, o paciente fica super feliz, super contente. Vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Quando você fala que às vezes é preciso só acompanhar, para a mulher, eu acho que o médico fica mais tranquilo quando tem que acompanhar qualquer coisa. Mas com o homem, não sei, depende do perfil. Tem perfil de paciente que é um pouco mais desesperado, prefere fazer cirurgia a qualquer outra coisa, às vezes não tem indicação de fazer cirurgia, a consequência seria muito maior, não vale o risco-benefício. Mas tem paciente que fala, doutor falou que não é nada, sabe? Cabeça fresca, o pessoal vai embora e não volta nunca mais. Sim. Aí você pode ter chance de ter um problema, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Explica um pouquinho pra gente, quando você fala em acompanhar, você está falando nos exames ano a ano? Ou pode ser que algo te deixe um pouquinho mais com a pulga atrás da orelha e você fala, olha, vamos voltar daqui 6 meses, repete os exames, te vejo de novo. Conta um pouquinho pra gente. É preciso individualizar esse paciente, né? O paciente que tem hiperplasia prostática benigna, se ele não tiver repercussão, se ele não tiver sintoma, a gente pode acompanhar esse paciente a cada 6 meses ou anualmente, né? É importante você frisar esse tempo, porque esse paciente, como ele é homem, teoricamente ele não vem ao médico com certa frequência, ele volta 2, 3 anos ou quando tiver alguns sintomas. Se o paciente tem algum problema de câncer de próstata, aumento do PSA, tem alteração no nível do toque prostático, geralmente a gente acompanha de 3 a 6 meses esse paciente. Então, é importante você elucidar esse paciente do que ele está se tratando, do que está observando e da patologia que pode acometer ele. Perfeito. A gente está falando da saúde do homem e se a mulher está bem, se ela está se cuidando, parece que a casa flui muito melhor. Deixa eu voltar para o bate-papo com o doutor. Recebi uma pergunta aqui muito interessante, viu, doutor, através das nossas redes sociais. O telespectador quer saber se quem tem recorrentes problemas de vias urinárias, e aí eu entendi, seja desde rins, bexiga, cálculo renal, se a pessoa está mais propenso a ter problemas na próstata. Sim. A gente não individualizou qual o problema desse paciente, né? Ele aborda o trato urinário, pode ser desde rim até a uretra, né? Vamos dizer assim. Como a próstata faz parte do sistema geniturinário, ele pode ter sim mais prevalência de algum sintoma prostático durante a vida dele. Então, tem que ficar de olho. Agora, o paciente que já tem um cálculo renal, eu me enquadro nessa questão, né? Você que já teve, pode ser homem ou mulher, você já teve uma pedra nos rins, amigo? Você não vai ficar longe desse cuidado, desse check-up, né? Porque se a gente puder evitar, essa que é uma das maiores dores que alguém pode sentir, né? Exato. Você não vai brincar com isso. Então você está mais acompanhado. Você pode ter mais chance de ter um problema, mas você está mais acompanhado. A gente não pode ter medo de diagnóstico, né? Exato. Esse paciente que teve cólica renal,
Em 80% dos casos, ele vai ter outro episódio de cólica renal em até 10 anos. Então, ele é um paciente que ele não pode sumir, né? Ele não pode desaparecer, ele tem que ser acompanhado, porque, por bem ou por mal, ele vai voltar ali. Ele vai voltar. Né? Tomara que não seja numa urgência, emergência, que ele não te encontre num pronto-socorro de hospital, né? É melhor fazer o acompanhamento todo mais cedo. Se ele fizer um acompanhamento, ele faz o diagnóstico precoce e trata precocemente, sem precisar da urgência, né? Sem precisar comparecer ao pronto-socorro com dor, que é o parto dos homens, né? É verdade. Você chegou, numa das suas respostas para o nosso telespectador, você comentou sobre a bexiga hiperativa. Como é que faz diagnóstico? O relato, né, o sintoma que ele deu de parece que não esvazia a bexiga, aí ele fala também de um pouquinho de perda urinária, ele conta pra gente, mas essa sensação, né, de que nunca esvaziou, parece que tem sempre mais urina e você não consegue, né, dar continuidade. Isso é importante para homens e mulheres, né? Mas o diagnóstico tem exame para fazer ou o relato é suficiente? Tem. Você aborda o paciente através dos sintomas e sinais dele, né? Você investiga a queixa desse paciente. Geralmente é ter aquela sensação de querer o banheiro toda hora. De uma em uma hora ele quer o banheiro, ele sente aquele desconforto intravesical, ele chega ao banheiro e urina pequenas quantidades de urina, né? Ele está no ônibus, ele tem que correr, porque senão vai escapar o xixi. A gente tem sim exames a serem abordados para esse paciente. A gente tem um exame que chama estudo urodinâmico, né? A gente estuda o funcionamento da bexiga, a gente consegue perceber se essa bexiga urina com pressões altas, pode ser um paciente que está obstruído pela próstata ou pela uretra, se esse paciente ele tem uma micção adequada, se ele consegue esvaziar bem a urina. Serve tanto para homem quanto para as mulheres também. Perfeito. No caso dos homens, a pressão da urina faz diferença? Faz. É muito comum com o passar do tempo o jato ficar com menos pressão, né? O paciente vai ao banheiro e ele não escuta o xixi batendo no vaso. Então é um jato que talvez ele já tenha um pouquinho de dificuldade para ser eliminado, né? O paciente tem essa dificuldade na pressão da urina. Já pode ser o início de uma hiperplasia prostática benigna ou até do câncer de próstata. Se for hiperplasia, mas dando esse sintoma, você pode lançar a mão de alguma manobra? Claro. Tem tanto medicamentos... isso que eu ia perguntar. Tem tratamento clínico também? Tem tratamento clínico. A gente sempre tenta com tratamento clínico primeiro. É o primeiro ofertado para o doente. O cirúrgico a gente deixa em algumas ocasiões mais específicas ou quando há falha desse tratamento clínico. Perfeito. Não é incomum, até porque a gente vive cada vez mais, você conhecer pessoas que tiveram câncer de próstata. E de repente você tem alguém na sua família. O doutor falou que quando tem um familiar de primeiro grau, então irmão ou pai. É necessário começar o rastreio antes, aos 40 anos. 40 anos. Conta esse histórico, como é que faz? Como é isso? E que exames você pede que são diferentes? Já vai pedir o PSA, o marcador? Sim. Esse paciente ele deve ser abordado como se fosse um paciente de 50, 70 anos. Perfeito. Ele vai ser examinado com exame de toque, ele vai fazer o PSA, né? Eu tenho um paciente de consultório que o pai falecido de câncer de próstata, a gente fez o diagnóstico dele com 36 anos. Diagnóstico de câncer de próstata também? É incomum nessa faixa etária de idade. Mas o pai tinha uma doença, um câncer de próstata agressivo, e ele com 36 anos ele já fazia o check-up, um paciente bem orientado, teve alteração nos níveis de PSA, teve alteração no toque, realizou a biópsia de próstata, e ele hoje foi tratado com a cirurgia. Então é um paciente que tem grandes chances de estar curado e não falecer da patologia igual o pai falecido. O prognóstico é muito bom, quanto antes você percebe, né? Você diagnostica. Como todo câncer, quando ele é diagnosticado em uma fase inicial, ele tem grandes chances de ser curativo. O câncer de próstata não é diferente, ele é um câncer que é considerado indolente. O paciente, quando ele tem o diagnóstico de câncer de próstata, ele se aproxima, a gente costuma falar o seguinte, se ele não tem uma expectativa maior que 10 anos, a gente muitas vezes não trata esse paciente, porque o benefício de tratar é pior. Esse paciente vai sofrer com a qualidade do tratamento, entendeu? Então, assim, tem grande chance de cura quando é no início, quando ele faz a prevenção do câncer e descobre no início, quando ele tem a detecção precoce do câncer. Quando a gente fala de prevenção, na verdade o câncer ele tem seu fator genético, né? Muita gente tem uma vida plenamente saudável e vai ter câncer por uma questão genética.
para ter os hábitos saudáveis, é o que a gente pode fazer. Então, ter hábitos saudáveis, fazer atividade física, né? Não fumar, não beber. Fazendo tudo isso e fazendo os exames de detecção precoce, a gente pode dizer que é o máximo que a gente faz. Sim, a gente tem saúde. que mudar os hábitos alimentares, culturais, né? Obesidade, você falou que é um fator, né? A gente sabe que o obeso hoje ele tem mais chance de ter o crescimento da próstata, tem mais chance de ter o câncer de próstata também, né? Falando em hábitos culturais, alimentares, o tabagismo. O tabagismo ele é um vilão imenso no trato geniturinário. Ele pode causar câncer de bexiga, é um dos maiores vilões do câncer de bexiga. A gente pensa mais no câncer de pulmão, mas ele tem repercussões no corpo todo, exato, né? Exato. Então são mudanças culturais, na verdade, né? Perfeito. Ultrassom é suficiente para esse rastreio ou pode ser que você precisa de tomografia? O ultrassom, num primeiro exame, para a gente saber o tamanho dessa próstata, ele tem uma boa especificidade. Geralmente na hiperplasia prostática benigna, né? A tomografia não é um exame tão bom, tão pedido pela próstata. A gente faz exames de próstata, advento da ultrassom, a ressonância magnética da pelve. Quando a gente quer estadiar se a doença, câncer de próstata, ela está acometendo somente a próstata ou se ela estendeu para outros órgãos. Sempre mais grave se ela comete outros órgãos, Sim, né? sim. O câncer de próstata a gente divide em três componentes, vamos dizer assim. A doença que está localizada à próstata, a doença que está localmente avançada, que ela já passa para alguns órgãos adjacentes à próstata, e aquela doença que já está disseminada, vamos dizer assim. Cada grau desse a gente dificulta maior, diminui as chances de cura desse paciente. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, queria que você falasse um pouquinho de quando há necessidade de fazer uma biópsia dessa suspeita. É uma suspeita? Você só tem a palavra final depois do exame aí, da retirada de um pedacinho e faz a biópsia? Conta um pouquinho para a gente. Sim. A biópsia de próstata é indicada para todo paciente que tem a chance, tem um possível diagnóstico de câncer de próstata, né? É o único exame, né, que a gente considera que vai dar o diagnóstico de próstata. Nenhum outro exame, como exame de toque, exame de PSA, são exames que podem adiantar o diagnóstico, mas não dar o diagnóstico certeiro. Esse paciente que tem um provável câncer de próstata, se não é em fases avançadas, ele não vai ter sintomas. A gente vai diagnosticar esse paciente precocemente pelo monitoramento de PSA e exame de sangue e de toque. Então, por isso é imprescindível você fazer o monitoramento, fazer o rastreio do câncer de próstata, porque o câncer de próstata, na maioria das vezes, não dá sintomas. A biópsia é um exame um pouco invasivo, mas já melhorou essa invasão. Hoje se faz com anestesia, a gente coloca um eletrodo na região anal e colhe fragmentos dessa próstata. Esses fragmentos vão para análises anatopatológicas e daí sim vem o diagnóstico do câncer de próstata. Então o diagnóstico de câncer de próstata é atualmente somente pela biópsia de próstata. Os outros exames, PSA, exame de toque, são exames que vão dizer a probabilidade maior de a gente pedir esse exame de biópsia de próstata. Perfeito. Volto para o nosso bate-papo, hoje falando sobre a saúde do homem com o Dr. Vinícius Terra. Doutor, o diagnóstico de um câncer, para qualquer pessoa, tem um impacto muito grande, né? Exato. Mesmo que você diga que o prognóstico é muito bom, que o câncer foi encontrado aí, diagnosticado, detectado precocemente, o impacto é muito grande. A doença da vida da pessoa, né? Então, Exato. tem proporções psicológicas também muito importantes. Exato. Como é que essa notícia é dada para o paciente? Você segue todo o acompanhamento? É necessário, às vezes, fazer um acompanhamento multidisciplinar também com um oncologista? Conta um pouco para a gente como é que funciona essa trajetória de traçar tratamento. Fez a biópsia, tem o câncer mesmo, devem ter tipos também de câncer e especificidades, né, de cada um. Mas como é isso? Você falou uma palavra aí que hoje em dia ela é a mais comentada, que é a multidisciplinar. Hoje, qualquer tratamento de câncer deve ser englobado com uma equipe multidisciplinar, desde o médico, urologista, no caso do câncer de próstata, junto com o oncologista, junto com o terapeuta, psicólogo. Então, são vários profissionais englobando esse paciente, porque esse paciente, quando ele recebe o diagnóstico de câncer de próstata, não vai mudar só a próstata, muda o dia a dia, muda tudo, a mente desse paciente, né? Ele às vezes fica mais desprovido financeiramente, ele deixa de trabalhar, ele muda a relação com a família,
né? Então, a equipe multidisciplinar, que é o tratamento diferencial desse paciente hoje em dia. Trabalhar tanto fisicamente como psicologicamente esse paciente, para o advento das repercussões do tratamento que ele vier a escolher. E o que é usado hoje? Tem alternativa? Todo mundo que tem câncer de próstata precisa fazer cirurgia? Não, nem todo mundo que tem câncer de próstata, o tratamento cirúrgico é o mais indicado, né? O câncer de próstata, como eu falei, ele é bastante indolente, né? Quando se faz o diagnóstico em fase precoce, ele demora às vezes 15 anos para dar uma repercussão para esse paciente. Então o paciente ele deve ser individualizado, saber da idade desse paciente, das comorbidades desse paciente. Eu não vou oferecer para ele um tratamento cirúrgico num paciente de 80 anos com problemas de coração, por exemplo. Eu vou causar uma agressão nesse paciente que não vai ter repercussão benéfica para o tratamento de câncer de próstata. Então deve ser individualizado. A idade desse paciente, as comorbidades, histórias cirúrgicas prévias para esse paciente e o grau dessa doença prostática para esse paciente. Esse paciente, se ele tiver uma indicação de fazer uma prostatectomia, que é o padrão ouro, né, que é o tratamento mais indicado, mas ele depende do tipo de câncer desse paciente. Então, tira a próstata. Tira a próstata. Se for para cirurgia, retirada total. É feita a retirada da próstata. Tá. Se a doença é localmente avançada, a gente às vezes tira os linfonodos, que são as famosas ínguas, né? O pessoal popularmente fala, que podem conter doenças. Se for uma doença mais avançada ainda, chega alguns pacientes que tem que se tirar a bexiga, tem que se tirar parte do reto, cirurgia mais agressiva, né? Mas no início, geralmente é só a próstata. Você estava me falando de estudos que mostram pacientes que foram para a cirurgia, mesmo tipo de câncer, detecção no mesmo tempo, mais ou menos, de prognóstico de quem acompanhou e de quem fez a cirurgia. Tem perfil de paciente para essa conduta também? Exato. Tem alguns tipos de câncer de próstata menos agressivos que você pode até acompanhar esse paciente, que é o Active Surveillance. Você acompanha esse paciente durante 1 ano. Então, 6 meses você faz exame de PSA, faz exame de toque, pode fazer a ressonância multiparamétrica da próstata e no final de ano refaz essa biópsia. Se ele enquadrar nas características desse paciente que pode ser seguido, ele tem que ter um perfil psicológico adequado, porque muitos pacientes às vezes não toleram a ideia de ter um câncer de próstata e somente acompanhar, né? E a gente acompanha com toda a segurança, porque tem estudos que mostram que o paciente que, por exemplo, com 55 anos, tem um câncer de próstata bem indolente, ele optou por esperar até os 56 anos, 1 ano de observação, e aquele que operou, no final, eles tiveram a mesma sobrevida, né? Então, assim, tem que ter um perfil do paciente que tolera isso bem. Muitos dos pacientes, quando você dá essa notícia, o mundo já acaba. A própria notícia do câncer, né? Exato, então, estava tudo exato. bem, ele não tinha sintoma, estava tudo bem até o dia anterior. Exato. Acordou, foi para o médico, teve o diagnóstico e aí parece que tudo muda. Tudo né? muda. E aí a gente vê como tem um impacto psicológico nessa notícia também muito grande, né? Então, aguardar. Pode ser que depois de 1 ano fazendo esse acompanhamento, você fale, vamos operar? Muito provável que isso aconteça, porque se ele tem o diagnóstico de câncer de próstata, vai haver evolução. Mas a gente é bem seguro nesse 1 ano de acompanhamento como eu falei, a sobrevida mostrou que é a mesma coisa para quem operou e para quem observou. Porém, quem operou, apesar de ter a mesma sobrevida, diminuiu a qualidade de vida. Por quê? Porque com o advento da cirurgia, a gente pode ter os 2 principais problemas, que é a incontinência, que é a perda do xixi involuntário, e a impotência sexual. Então, o paciente de 55 anos, que ele ficou mais precocemente impotente e incontinente, ou seja, não consegue ter relação sexual ou tem que usar fralda, pensa na qualidade de vida desse paciente. Vai ficar limitada. Vamos preparar para dar um recado? É sobre exatamente isso que você falava? O telespectador manda por mensagem particular e o nosso combinado é que eu não falo o nome quando a mensagem vem particular. Cirurgia de próstata pode levar à impotência? E aí, vou aproveitar, enquanto eu chego até lá, você explica para o nosso telespectador. Tem maneiras de reverter isso também? Pode ser que seja necessário um pouquinho de paciência também? Conta pra gente. Exato. Um dos principais problemas da cirurgia da próstata, né, é a questão da impotência e incontinência. Não são
todos os pacientes que vão evoluir para essa impotência e para a incontinência. Depende do tipo histológico desse câncer de próstata. Se for um câncer de próstata mais agressivo, a gente não pode, de certa forma, tentar preservar esse nervo que dá a potência, o nervo que dá a continência e deixar a doença lá. A gente tem que abordar o paciente de uma forma que a gente vai tratar esse câncer por inteiro. Então, esse paciente pode evoluir com impotência e incontinência, e a boa notícia é que tem tratamento para essas duas pacientes, para essas duas comorbidades, né? Para a potência tem a questão das próteses penianas, que é uma grande evolução. Hoje você tem as próteses penianas maleáveis, infláveis, né? E para a questão da incontinência você tem os slings, que é o mesmo tratamento da incontinência da mulher, né? Que esse paciente ele consegue acionar um dispositivo e urinar no momento que ele sinta o desejo. Então, geralmente a gente espera até 1 ano depois da cirurgia para ver a evolução desse paciente, para ver o que vai acontecer com esse paciente em termos de comorbidades, efeitos colaterais. E depois a gente indica um tratamento para esse paciente. Então, depois 1 ano depois do procedimento cirúrgico. Doutor, você já deu uma boa explicada aí sobre a questão da incontinência também, após a cirurgia da próstata, mas eu queria retomar aqui um pouquinho. Neste 1 ano, se não houver recuperação de maneira natural, há de se esperar de fato. É depois de 1 ano que você vai ver como tratar esse outro problema, é isso? Basicamente isso. A gente tem outras formas de ajudar esse paciente durante esse 1 ano, que é a fisioterapia do assoalho pélvico, por exemplo, né? De novo, as mulheres estão mais habituadas, né? Exato. Então a gente tem a fisioterapia e tem alguns medicamentos como indutores da potência, né? Então, assim, a gente tem outras ferramentas para tentar ajudar esse paciente antes de indicar um novo procedimento cirúrgico para ele. Perfeito. Pode ser que seja necessário um novo procedimento cirúrgico agora para corrigir a incontinência. Sim, a incontinência e a potência. E a impotência. Não dá para brincar. Se tem que fazer a cirurgia, por isso que a indicação é imprescindível. Bem indicada a cirurgia, não tem o que conversar. Depois você resolve. Isso, é aquela questão. A gente, quando vai fazer o procedimento, é claro que a gente sempre tenta preservar esses nervos para a gente deixar o paciente feliz por completo. Mas eu não posso preservar o nervo e deixar a doença. Então, né? não são todos os casos que acontece a impotência e a incontinência. São geralmente os principais efeitos colaterais do tratamento cirúrgico, tanto da cirurgia quanto da radioterapia também, tá? Mas é aquilo que eu falei, a gente está tratando de uma doença, de um câncer. Então, a gente não pode tentar deixar esse paciente com a qualidade de vida, estar potente e continente com doença. Né? Não faz sentido. A gente tem que tratar o câncer e curar esse paciente. Perfeito. Em idade mais elevada, então, o paciente que fez o acompanhamento, tem seus 80 anos, mais, todo ano ele fez o acompanhamento, não tinha nada, ou se tinha, não era nada para se preocupar. E aí vem o câncer. Na idade mais elevada, é o caso que você pesa a sobrevida do paciente? Exato. Se esse paciente tem 80 anos, tem uma expectativa de vida menor que 10 anos, o tratamento que eu oferecer para ele pode ser muito mais comórbido do que a evolução do câncer de próstata. Como eu falei, o câncer de próstata é indolente. O paciente que às vezes tem uma expectativa menor que 10 anos, ele não vai falecer advento do câncer de próstata. Então não faz sentido eu indicar uma cirurgia para ele, que eu vou atrapalhar a qualidade de vida para ele, por uma coisa que não vai melhorar a sobrevida desse paciente. Vou aproveitar esses minutinhos finais, já que a mulher também tem seu papel muito importante aqui, acontece primeiro com a mulher a incontinência urinária. E o urologista também é o médico que cuida, que trata a incontinência na mulher, né? Até acho que pode ser um conforto, um alívio, né? De repente para o homem que passa por essa situação, e a mulher já passou, já tratou, ela conta que tem alternativa, às vezes ela já até fez uma cirurgia para tratar, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor, doutor. E isso é uma das queixas que as mulheres procuram os urologistas, né? Lembrando que o urologista não é apenas médico do homem, né? Da mulher também. Na questão da incontinência urinária na mulher, é importante a gente saber classificar, porque a gente tem 2 tipos de incontinência. A gente tem aquela incontinência relacionada ao esforço, que é aquela paciente que vem no consultório e fala, doutor, fui na academia, estava no jumping, e cada pulo que eu dava, escapava o xixi. Então, a gente tem esse tipo de incontinência, que é a incontinência urinária ao esforço. E tem a urgência miccional com perda, que é aquela paciente que está dentro do ônibus, não tem um banheiro por perto, ela não consegue segurar, escapa o xixi mesmo. Então, a gente tem esses 2 tipos de incontinência.
Tratamento para esses dois tipos de incontinência também são diferentes. É importante a mulher saber disso, porque o tratamento cirúrgico ele é indicado para aquela paciente que tem incontinência urinária aos esforços, aquela que tosse, espirra, pula e perde a urina. O tratamento geralmente é o sling, transobturatório, que é aquela famosa telinha que vocês conhecem, né? A incontinência urinária ao esforço, geralmente para aquela pessoa, aquela paciente que teve gestações, que tem uma certa obesidade, que na verdade diminui a resistência da uretra em segurar o xixi. Ela afrouxa a musculatura do assoalho pélvico e com isso fica mais fácil de ela perder a urina. Em alguns casos mais light, vamos dizer assim, é indicado fisioterapia, é indicado diário miccional. Muitas mulheres reclamam que... Diário miccional, que é o seguinte, muitas mulheres, elas reclamam que perdem o xixi quando tossem, mas quando vão ver, elas estão há 4, 5 horas sem o banheiro urinar. Então, quer dizer, essa bexiga está cheia. Se você tossir, se você espirrar, vai perder a urina. Então, o diário miccional é basicamente isso, é orientar essa paciente a cada 2 horas ir ao banheiro, mesmo que não tenha vontade, porque ela vai antecipar que essa bexiga esteja cheia e perca a urina, né? E pode resolver o problema. Em alguns casos de incontinência, perde. Geralmente, aquela incontinência com gotas. A mulher, às vezes, se incomoda com um pouquinho de gota saindo, mas tem aquela severa, que é jato, que é aquela que tem que usar absorvente. Essa geralmente melhora só com cirurgia, tá? Em relação à urgência miccional, que é aquela vontade de ir ao banheiro toda hora, que se associa até à bexiga hiperativa comentada anteriormente, geralmente tem medicações. A gente dá uns medicamentos que são chamados anticolinérgicos, geralmente o paciente melhora bastante com essas orientações e com o medicamento. Mas tem até doxina butolínica, que é o botox intravesical, que em alguns casos é indicado. A gente tem mais 2 minutinhos. Você falou sobre várias gestações, né? Ou mesmo um sobrepeso, uma obesidade, podendo fazer com que o assoalho pélvico perdesse aí sua resistência, aí você tem incontinência. O fato de perder peso ou pós-gestação, cuidar disso, porque mesmo durante a gestação a mulher deveria, né? É recomendado que se faça o exercício ali para o períneo, para o assoalho pélvico. Vale a pena? Pode ser que você melhore a situação? Sim. 30% das mulheres que emagrecem, fazem a fisioterapia, tem uma melhora substancial dessa incontinência urinária. Então, como primeira opção, é indicado, é válido. Essas mulheres você falou que trata o clínico primeiro, né? Certo. Depende do grau de severidade dessa incontinência. Se é aquela mulher que tem que usar fralda porque perde em jato, dificilmente ela vai ter uma melhora com o diário miccional ou com a fisioterapia. Tá, perfeito. Eu vou aproveitar, passar os contatos, então, do doutor. Muita gente mandou pergunta, enfim, é possível se manter atualizado aqui. 0 operadora 11 97282 9922. Então, 0 operadora 11 97282 9922. E tem também o Instagram, @drviniciusterra, @drviniciusterra. Doutor, último recado para quem está em casa. Hoje a nossa pauta foi destinada e dedicada aí aos homens, mas no finalzinho a gente até falou um pouquinho da situação da mulher. Não dá para ter vergonha, né? A gente falou de incontinência urinária, às vezes homens e mulheres têm vergonha de falar que tem a perda de urina, acabam se isolando, é uma questão social importante. Legal falar para o médico, né? Seja ele qual for, se você for ao cardiologista e tiver essa queixa, conta para ele que ele vai encaminhar, né? Nos dias de hoje não dá para a gente deixar o constrangimento falar mais alto do que a oportunidade de você tratar alguma patologia, se curar de alguma patologia. Então, o recado que eu quero deixar aqui é que os homens, né, pais e mães, iniciem a orientação dos seus filhos, homens, a procurarem os urologistas quanto mais cedo, para todas as orientações, seja sexuais, seja de algumas doenças, porque às vezes o homem hoje em dia ele aprende as coisas na escola, com os amigos, mas não tem orientação de casa, né? Então a orientação é essa, o Novembro Azul é para isso, não apenas o homem na idade mais avançada, referente ao diagnóstico precoce da próstata, mas sim a todas essas doenças que a gente falou, da infertilidade, né? Cálculos renais, tanto o homem quanto as mulheres. Mas o recado é maior para os homens, que a gente precisa mudar essa estatística aí de cada vez mais a gente está deixando de lado, né, de comparecer ao médico e a gente sofre com essa mortalidade elevada por conta dos homens. As mulheres precisam ensinar isso aos homens. Perfeito. A gente faz esse esforço, viu, doutor? A gente faz esse esforço, às vezes até marca a consulta, né? Vai junto, marca junto. Eu falei que o urologista tem uma chave aí importante que você pode marcar a consulta para você
Já marca para ele também, vocês fazem a consulta ali, né? O mesmo especialista tratar os dois. Obrigada, viu, doutor? Bom fim de tarde, eu adorei te receber. Volte outras vezes. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada a você. Hoje eu tive o prazer de receber o Dr. Vinícius Terra, ele é médico urologista, hoje explicou pra gente aqui sobre a saúde do homem. Faz o seguinte, acompanha lá nas redes sociais da HIT, HIT TV, o canal do YouTube, você consegue assistir a esse programa e outros tantos aí, a hora que você quiser. Fiquem com Deus, te vejo amanhã. Tchau!